enchendo o tanque espiritual. Essa noite nós vamos falar a respeito de preparação e também de corações afoitos. Muitas das vezes nós queremos tomar decisões rápidas, ou quando temos situações propícias a nós, queremos já logo sair fazendo. Eu não sei se você é uma pessoa assim, que toda vez que tem oportunidade de fazer, quer já logo ir fazendo. Esse texto vai nos desafiar a pensar justamente na postura de sempre fazer sem colocar Deus na frente, ou não levar em consideração o fato de que Deus tem de estar à frente cuidando de tudo. Esse texto vai também nos mostrar que antes de nós trilharmos um caminho longo e desafiador, muitas das vezes tortuoso, difícil, é preciso estar certo de que nós estamos com o tanque do carro cheio. Você já teve essa experiência? Você está andando para a cidade para cima e para baixo, tem gente que já está denunciando aí, né? Anda para cima e para baixo e nunca olha lá no mostrador de combustível se por acaso está na reserva. Né? E eu viro e mexe, acontece isso. Né? Aí talvez você dá uma olhada lá na reserva e está assim, está na reserva, mas está no comecinho da reserva, ainda dá para andar uns 50 quilômetros, assim que você pensa? Pois é, o bom Deus ainda não permitiu com que eu levasse a minha tolice ao ponto de o carro morrer por falta de combustível. E aí, quando passa da metade da reserva para o finalzinho, aí você pensa, agora sim a reserva, né? Agora eu posso andar mais uns 20 quilômetros sem acabar. Não, a gente não pode fazer isso. Tá? A gente sempre tem de andar com combustível no tanque, não é verdade? Não pode fazer isso. Ainda mais se você estiver numa avenida e bem movimentada, você pode levar uma bela de uma multa, tá bom? Por pane, né? Em decorrência de falta de combustível. E quando nós estamos caminhando com Deus, é a mesma coisa. Aqui o povo de Israel tinha recebido promessas maravilhosas. Vamos lembrar, essa geração é aquela que entrou na Terra Prometida. Ela é a geração que conseguiu alcançar a promessa. E, em decorrência disso, eles estão eufóricos. Né? Estamos na Terra Prometida, agora tudo é nosso, olha que bênção, onde pisar a planta dos meus pés vai ser meu, eu vou pisar ali, ó, naquele descampado bonito, que ali eu vou fazer minha chacrinha, né? Já está pensando assim. Não para pensar que foi Deus que conduziu eles no deserto, foi Deus que permitiu com que eles entrassem, inclusive foi o próprio Deus que parou, né, todo o fluxo do Rio Jordão e permitiu com que eles entrassem. E seria o mesmo Deus que faria com que eles possuíssem a terra. Então, antes de possuir a terra, antes de lutar contra os inimigos, antes de enfrentar todos os desafios que eles tinham pela frente, eles precisavam se preparar. E da mesma forma somos nós. Nós temos promessas mais excelentes ainda, coisas maravilhosas para acontecer nas nossas vidas, como filhos de Deus. Mas nós temos que nos lembrar que aqui, nesta vida, não é um mar de rosas. Aqui não é a Disneylândia. Nós temos muitos e muitos desafios. E antes de tomar posse, né, da herança espiritual, nós vamos ter de enfrentar muitas coisas. E aí o que a gente precisa, meu irmão? Minha irmã, a gente precisa certificar que estamos com o tanque cheio, para que no meio do caminho o carro não morra por pane em decorrência de falta de combustível. Esse texto vai nos fazer pensar sobre isso e eu quero que você mantenha essa imagem na sua cabeça. Mas antes disso, vamos orar rapidamente? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque a Tua santa palavra foi nos dada a fim de conhecermos ao Senhor, amar ao Senhor e viver de uma maneira que glorifique o Teu nome. Pedimos, Senhor, dirija a nossa compreensão, o nosso coração, a fim de compreender e crer na Tua palavra. Pedimos também pelas crianças, Senhor, que ainda estão crescendo na compreensão da Tua palavra. Sabemos que para elas é um pouco mais difícil, mas nós também sabemos que quem abre o entendimento é o Teu Espírito. Então pedimos, Senhor, abra o entendimento de todos nós, inclusive das crianças, para que todos nós possamos entender a Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, conforme eu estou dizendo, vamos falar a respeito desse tema, enchendo o tanque espiritual, se preparando para poder tomar posse das heranças que o Senhor tem nos dado. Grande ideia. Os planos de Deus para nós sempre se alinham aos seus propósitos, que são maiores e melhores do que os nossos. Vou repetir. Os planos de Deus para nós sempre se alinham aos seus propósitos, ou seja, os propósitos de Deus. Então,
o plano de Deus não se alinha ao nosso propósito, se alinha ao propósito dele. E esses propósitos, que são de Deus, são sempre maiores e melhores do que os nossos. Então, para que eu e você possamos caminhar no propósito de Deus, que é o que tanto pregador diz por aí, né? Você tem que caminhar no propósito de Deus, esse é o propósito de Deus para a sua vida, Deus tem propósito para a sua vida. Então, os propósitos de Deus estão presentes na palavra de Deus. Então, o povo deveria caminhar no que o Senhor tinha dito. E muitas das vezes nós temos a vontade de fazer o que a gente acha que Deus quer e não se preocupa em se certificar do que realmente Ele quer para nós. E Deus aqui vai tratar do seu povo para que o seu povo entenda o que Ele de fato quer. Tá? Porque os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Aqui, meus irmãos, nós vamos pensar em relação ao conflito estratégias humanas e estratégia divina. Que essa luta no nosso coração entre em querer fazer e não parar para pensar o para que fazer. Nós temos uma série de planos na nossa mente, no nosso coração, temos desejos, temos ideias, mas a gente não para pensar se isso tem a ver com o propósito de Deus para nós, se essa vontade de Deus para nós. A gente sente aquele quentinho, né? Ou aquela coceirinha no coração, e aí começa a dizer, com certeza, eu senti de Deus isso. Lembre-se, a Bíblia diz que a coisa mais enganosa em todo mundo é o coração do homem. E a coisa mais correta, enfim, a fonte mais correta, mais certa, mais segura é a palavra de Deus. Então, nunca, em hipótese alguma, tome decisões baseado no que você sente. Porque sentir, a gente sente um monte de coisa. Até dor de barriga, cólica, né? Agora, a palavra de Deus não muda. Então, ela é segura, os nossos sentimentos não. E aí, muitas vezes, as nossas estratégias, elas estão crivadas dessas coisas. A gente fica pensando, mas isso vai dar certo, com certeza vai dar certo, Deus está comigo, com certeza Ele vai me ajudar. E não parar para pensar se de fato é isso. Porque a gente sentiu no coração, ou porque a gente tem uma forte vontade, e aí a gente acaba confundindo isso com a vontade de Deus. Essa luta está sempre presente em nossos corações. E a gente já consegue perceber isso, meus irmãos, aí no verso 1. Aqui diz, quando todos os reis, os amorreus, que estavam a oeste do Jordão, e todos os reis, os cananeus, que estavam ao lado do mar, o que quer dizer? Oeste do Jordão. Se você tiver, inclusive, uma Bíblia que tem mapa, vai ficar mais fácil. Se você der uma olhada no mapa, o que é o oeste do Jordão? É a borda oriental de Israel. É a parte de Israel que faz hoje divisa com a Jordânia. Porque o que separa Israel da Jordânia é o rio Jordão. É por isso que se chama Jordânia. Jordânia é a terra do Jordão. É isso que quer dizer Jordânia. Então, se você dá uma olhada aí no mapa, que talvez tenha aí na sua Bíblia, você vai ver que, quando diz aqui o oeste do Jordão, colocando, na linguagem do mineiro mais fácil, é do Candicá. Tá bom? É do Candicá. E aí, quando fala os reis dos cananeus estavam ao lado do mar, é do outro lado, é ao leste, é ao lado do mar Mediterrâneo. Então, aí, é do lado de lá. Tá bom? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que de uma borda de Canaã até a outra borda, todos os reis estavam morrendo de medo. É isso. Não tinha canto em toda a terra de Canaã que os reis não tivessem ouvido ou tomado conhecimento do que Deus tinha feito durante todo o trajeto com o povo de Israel e o fato de que Deus tinha parado o rio Jordão, que era gigantesco, para que todo o povo passasse. Isso é uma coisa que a gente vê todo dia, não é? E os reis ficaram sabendo disso, a partir de fontes confiáveis. E eles disseram, opa, tem coisa errada aí. O que nós vamos fazer? E agora? E é o que diz.
ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem. E olha o que diz no finalzinho: o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Que maravilha! Os inimigos de Israel estão morrendo de medo. Se você fizesse parte do povo de Israel nesse período, nesse momento, o que você pensaria? Você entrou na terra, você tem uma série de inimigos, você vai ter que guerrear com eles, e aí você descobre que eles estão morrendo de medo. O que você faria? Bom, eu vou dizer por mim. Bora atacar. Está na hora. Esse pessoal está morrendo de medo. Agora é hora propícia. A gente vai chegar lá, eles não vão nem lutar. Eles vão só entregar as armas. Não, tá bom, você ganhou, pronto. Né? Igual criança, né? Lembra quando a gente era menina, a gente brincava? Não, ganhou. Não era assim? Pronto. Bora atacar. Vamos lá, Josué. O pessoal está morrendo de medo. Vamos lá. E aqui mostra para a gente um bom exemplo da estratégia humana. Porque, humanamente dizendo, eles estão mais preocupados, talvez, em ir lá e atacar. Eles ainda não tomaram essa decisão, mas trazendo esse texto, né, para o coração humano, humanamente dizendo, a gente pensaria o quê? Agora é a hora. Bora atacar. Está propício. Talvez a gente não precise nem guerrear. Eles vão se entregar, ou pelo menos grande parte deles vão. E é justamente nesse momento que Deus vai puxar o freio de mão. Talvez algum líder militar lá com Josué, algum daqueles, né, oficiais do povo, tivesse dito assim, a Bíblia não diz, mas imaginando, pelo amor de Deus, não vamos esperar, vamos lá, agora é a hora e o inimigo está pronto para ser derrotado. Bora, Josué, está na hora. Mas, meus irmãos, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Não era a hora ainda de fazer isso. Tanto é verdade que, na sequência, quando nós vamos ler sobre Jericó, não foi assim que eles ganharam o controle da cidade. Eles seguiram a orientação de Deus, que era uma estratégia até humanamente dizendo muito estranha, né? Dar volta, vários dias. Não é assim que se ganha a guerra, né? Pois é. Mas quando nós lutamos a guerra do lado de Deus, nós ganhamos a guerra do jeito de Deus, e não do nosso jeito. Então, aqui nós vemos que Deus tem planos maiores do que os nossos. Deus tem planos muito maiores. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 4, depois você pode ler, ele vai falar que as nossas armas são espirituais. As armas que nós lutamos como povo de Deus não são armas carnais ou armas humanas, são armas espirituais. Então nós precisamos lutar essa guerra do jeito de Deus. E aqui eles iriam vencer esses inimigos não por causa do grande exército que eles tinham, até mesmo porque nem era tão grande assim, e nem pela capacidade que eles tinham, que também não era excepcional. E o que tinha libertado eles do Egito não era nada disso, era o Deus poderoso que tinha tirado eles de lá do maior exército da época. Né? É mais ou menos aí para você que gosta de futebol, um time de terceira divisão ganhar do Palmeiras, do Corinthians. Apesar que do Corinthians, né, tá difícil, né? Mas do São Paulo, né? Pensa, um time de terceira divisão ganhar de um time grande, difícil. Mas Deus fez isso. Foi Ele quem venceu. Então nós vemos, meus irmãos, que os planos de Deus são maiores. Talvez eu e você, numa situação dessa, a gente ia falar, hora de atacar. Mas não estava, não. Era necessário, meus irmãos, que Deus se certificasse que todo o povo estava unido num propósito. Falei domingo passado que um time sem técnico pode ter muita vontade de ganhar, mas não vai ter estratégia e direcionamento nenhum. E a gente sabe que um time pequeno, fraco, mas bem organizado, bem direcionado, tem muito mais chance de ganhar do que qualquer time famoso sem organização. Vocês lembram do 7-1? Lembram? Ah, é o Brasil, nós estamos em casa. É 7-1 na cabeça. Quando deu lá para o 5º gol, você olhava para a cara dos jogadores, eles não sabiam como é que isso aconteceu, o que houve? Alguém anotou a placa do caminhão que passou em cima da gente? É isso. Então, quando nós não temos direcionamento, a gente se perde. Qualquer grupamento, mano, é assim. E o povo de Deus não era diferente. Então, Deus tinha que se certificar de que o povo estaria unido num propósito.
Isso tinha que acontecer. Eles teriam de estar unidos em coração, unidos ao Senhor, para garantir que a vitória de Israel, de fato, se consumasse. E Deus tinha que garantir que o povo teria a disposição de coração de se submeter a Ele. E por isso que no texto que nós vamos ver que Deus vai renovar a aliança com o povo. A circuncisão é sinal disso, de uma renovação da aliança. Então, pensando nisso, meus irmãos, nós estamos falando a respeito de como Deus quer preparar Israel espiritualmente para poder enfrentar os desafios. E é nesse sentido que eu digo que nós precisamos estar com o tanque cheio. Porque a igreja tem muitos desafios e também tem muitos inimigos. E para se certificar de que nós vamos vencer, eu e você, toda a igreja, precisa estar com o tanque espiritual cheio, preparado, consagrado, unido, todos nós num só propósito. Porque senão os cananeus vão acabar com a gente. Sem sombra de dúvidas. E aí eu quero caminhar com vocês em 4 verbos hoje. E você vai ver projetado, se você quiser anotar, fica à vontade. Depois eu dou um jeito de separar esses slides, né, esses esboços para você. Mas talvez fique mais fácil você guardar esses 4 verbos para você meditar durante a semana, né? Reconhecer, renovar, relembrar e receber. Tudo com R, facinho, né? Reconhecer, renovar, relembrar e receber. Quando eu falo a respeito desses verbos, o que eu quero, na verdade, que cada um de nós entenda, é que Israel precisaria se preparar espiritualmente para enfrentar os desafios que o esperavam. E aí Deus vai fazer como? Reconhecer que os seus inimigos já são derrotados pelo Senhor, renovar a aliança com o Senhor no rito da circuncisão, a gente vai falar sobre isso rapidamente, relembrar o livramento do juízo do anjo destruidor pelo sangue do Cordeiro e, por fim, receber da terra o fruto do cultivo e cessar o maná. A gente vai ver cada um deles, fica tranquilo. O finalzinho do capítulo, verso 13 a 15, já é um trecho que até se conecta com esse, mas vai ter mais a ver com o próximo. Então, por isso que eu fiz a divisão aqui, tá joia? Meus irmãos, o Senhor preparará o coração dos israelitas para a tomada da terra prometida. E Ele vai fazer isso de 4 maneiras, que são esses verbos que você está vendo. E eu quero que você caminhe comigo, então, a primeira maneira como o Senhor vai fazer isso. O Senhor faz Israel reconhecer que os seus inimigos já são derrotados. Por Ele, pelo Senhor. É a primeira maneira como Ele mostra que eles deveriam estar preparados. Então, o que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, o verso 1 deixa claro, eles estavam morrendo de medo. Eles já tinham perdido a batalha. Eles não iam perder, já tinham perdido. Eles ainda não tinham travado as batalhas em si, mas eles estavam morrendo de medo. Então, Israel precisava reconhecer que quem de fato venceu, sem dar um tiro ou dar uma espadada, tinha sido o Senhor. Só deles ouvirem falar o que Deus estava fazendo no meio daquele povo já fez com que eles abaixassem as armas. Estavam morrendo de medo. Israel precisaria reconhecer isso. E nesse sentido, nós precisamos reconhecer que todos os inimigos de Deus já estão derrotados. Tem igrejas por aí que dá um palanque para Satanás tremendo. E tem muito crente que olha para Satanás quase que igual... lá na roça o pessoal vê assombração, né? Não quer ver nem assombração passando perto, morre de medo, né? Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo, próximo ali ao sul de Minas, chamada Joanópolis, é chamada Cidade do Lobisomem. Alguém aqui já ouviu falar? E lá tem comércio do lobisomem, tem praça do lobisomem, tem padaria do lobisomem, tem tudo. E tem toda, né, uma cultura ali ligada ao lobisomem. E tem gente lá que acredita mesmo no lobisomem. Pastor, o que isso tem a ver? Não, com texto nem tanto, mas a ideia é crendice. Se você não conhece Joanópolis, talvez um dia você passar por lá, você vai ver. É a cidade do lobisomem. Porque antigamente na roça eles diziam que se você visitasse uma criança que nasceu até em 8 dias, tinha que tomar cuidado. Ela podia virar lobisomem. Você nunca ouviu falar disso? O pessoal acreditava nisso aí. Tinha gente que acreditava nisso. É as crendices, né? E tem gente que tem crendice em relação a Satanás. Veja bem, Satanás não é um ser ao qual a gente possa ficar brincando e desrespeitando, de forma alguma. Judas alerta em relação a isso. Porque os falsos mestres, eles ficavam brincando com os anjos, inclusive blasfemando em relação a eles. E Judas diz que isso é equivocado.
Porque ele mesmo disse que um dos anjos do Senhor não repreendeu Satanás, mas antes disse que o Senhor te repreenda. Então, até mesmo entre os seres angelicais existe um respeito, enfim, uma hierarquia. A Bíblia não explica muito bem como funciona isso, mas a gente sabe que tem. Agora, daí, a gente colocar Satanás no mesmo patamar de Deus é equivocado. E, na verdade, essa é uma visão dualista da realidade. É como se fosse um fla-flu, né? Deus de um lado e Satanás do outro. Isso não é bíblico. Satanás não é Deus. E ele nunca vai vencer Deus. Não tem nem como. Satanás é uma criatura de Deus. Ele pode fazer muito estrago em nós, mas em Deus, nem cosquinha. E aí o que acontece? Muitas pessoas têm muito medo de Satanás, né? E acham que tudo é demônio, né? Fica parecendo aqueles crentes que acreditam que pemba pega, né, em pessoas, né? Meus irmãos, Satanás já está vencido. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele será acorrentado. E depois ele será lançado no lago de fogo, junto com a besta e com o falso profeta. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que eu vi Satanás descer dos céus e levar consigo, né, um terço das estrelas. Enfim, ele já está vencido. Então, ele é um inimigo que pode nos prejudicar e prejudicar a nossa família, mas ele não pode vencer o povo de Deus. Então, nós temos que estar certos disso. Isso nos ajuda, porque quando nós partimos da perspectiva de que essa guerra já está ganha, ela já está ganha, como aconteceu aqui na tomada de Canaã, isso vai nos dar coragem para caminhar com o Senhor. E nas lutas que você tem enfrentado, que com certeza não são fáceis, isso vai te encorajar a ver as suas lutas a partir da perspectiva de, Senhor, não está fácil não, mas eu creio que a vitória já foi decretada pelo Senhor. O Senhor venceu. O Senhor venceu na cruz. O Senhor ressuscitou o terceiro dia. O Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E pelo teu nome, todo o cosmo se submete ao Senhor. E é ao Senhor que eu sirvo. Então, portanto, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que os inimigos de Deus já estão derrotados. Aqui nós vemos, meus irmãos, no texto de Josué, que nós estamos lendo, o cumprimento do que foi dito lá no capítulo 4, verso 23 e 24. Falta um pouquinho. Capítulo 4, verso 23 e 24, olha o que diz. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que atravessássemos. Para quê? Aqui que eu quero frisar para você aí, ó. Por que ele fez tudo isso? Então, para quê aí, né? Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Então, Deus fez tudo isso para dois propósitos. Primeiro, para que o nome dele fosse conhecido entre as nações. Então, quando Deus permite que eu e você, toda a igreja, enfrentemos desafios, não fica bravo com Deus, não. Nem blasfema. E nem fica incrédulo. Porque Ele está permitindo essas lutas a fim de que Ele manifeste o poder dEle para que as pessoas saibam no Deus verdadeiro que nós cremos. Nós não cremos um Deus de conceito, filosófico, né? Nós cremos um Deus vivo, que opera em nossas vidas. E Ele é tão poderoso, meus irmãos, que até mesmo quando um crente morre, Ele ainda manifesta o poder dele. Mesmo que a nossa vida fosse ceifada, Ele ainda é poderoso para manifestar o poder dele. Você crê nisso? Então, aqui nós vemos que o propósito de Deus para tudo isso era fazer com que o nome dele fosse engrandecido. Dois propósitos. Primeiro, para as nações, para que o nome dele fosse conhecido e todos temessem o Senhor, e soubessem o que ele estava fazendo. Segundo, um propósito para Israel, para o povo de Deus, para que o povo de Deus tema o Senhor, o seu Deus. Verso 24. Então, os propósitos de Deus são para as nações e são para a igreja. Entende? O propósito de Deus é muito mais amplo. A partir desse versículo 1, vamos aplicar isso olhando para Cristo. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que é mais poderoso o nosso Deus do que todos os inimigos. Em específico, pensando agora na igreja, o mundo, a carne e o diabo. A sua carne é poderosa? Seu coração rebelde é poderoso? Sem dúvida.
Em Romanos 7, o apóstolo Paulo reconhece que a carne é muito poderosa em nos inclinar à desobediência. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus é mais. Porque lá em Romanos 8, no verso 1, nós vemos a resposta de esperança para o último verso, o verso 7. No verso 7 ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Aí você fica com essa pergunta, e agora? Da onde que eu vou conseguir ser livre dos meus pecados? 8:1. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha a resposta aí. Para nós que temos a graça de Deus, por mais que a carne, o nosso coração pecaminoso seja poderoso, sim, ainda assim a graça de Deus é maior. O nosso Deus é mais poderoso que o diabo. O nosso Deus é mais poderoso que o mundo. Então nós precisamos reconhecer que temos 3 inimigos poderosos: a carne, o mundo e o diabo. Mas em relação a cada um desses 3, Deus é maior. Deus é maior. Porque ele derrotou todos os 3 na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, Cristo, ele é vencedor. E por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Por meio de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Lá em João 16:33 diz: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não desanimeis. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele é mais do que vencedor. Nós, com ele, somos mais do que vencedores. Não do jeito que geralmente esse versículo é citado aí, né? Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho um carro zero. Eu sou mais do que vencedor porque a minha casa é linda, porque eu tenho isso, aquilo, pessoas, né? Enfim, não é isso, nada disso. Isso é coisa muito pequena. É importante, a gente pode ser grato por isso, não tem nenhum problema. Mas a vitória que ele nos dá é muito maior do que isso. É a vitória que nos permite perdoar, tolerar, perseverar, amar pessoas que nos odeiam e muitas das vezes estarmos alegres em situações que farem qualquer pessoa se desesperar. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Muito, muito, muito mais. Precisamos reconhecer que o Senhor é mais poderoso que todos os nossos inimigos e por meio de Cristo, que os derrotou, somos mais do que vencedores. O Senhor também faz Israel renovar a aliança com o Senhor no rito da circuncisão. Então vamos lá, se você nunca entendeu muito bem como é que funciona a circuncisão, vou fazer um resumo rapidozinho aqui, tá bom? Até uma criança consegue entender. Então o teu menininho, aquele menininho gordinho, fofinho, que dá vontade de você beliscar, né? E ele tem lá o pipizinho. Então o que é circuncisão? Pega, né? O pipizinho do menino, pega a pontinha da pele do pipizinho e corta. É isso que é a circuncisão. Pega o prepúcio, tá? Que horror! Por que Deus fez isso? Bom, isso aí é uma outra conversa. Talvez uma outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso, tá bom? É curioso mesmo. Mas esse era um sinal de que Deus tinha uma aliança com aquela pessoa e, por conseguinte, com o povo de Israel. Esse era o sinal da aliança. E aqui Deus vai renovar. Deus vai preparar o povo para tomar a terra, renovando a aliança, por meio dessa renovação do rito da circuncisão. Verso 2-9. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Nós já vamos ver por que é uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Depois que ele saiu do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, porque só tem como circuncidar homem, né? Eu falei o pipizinho do bebezinho, né? Então só menininho tem pipizinho. Isto é, todos os homens de guerra já haviam morrido no caminho do deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho no deserto havia sido circuncidado. Por 40 anos, os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação. Toda não é toda, né? É toda a parte rebelde, porque existia uma parte dela que estava entrando em Canaã, né? Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. Então aqui já explica. O que é o toda a nação? É todos os homens de guerra
que foram desobedientes. É isso que é toda a nação aqui, o que quer dizer que não é toda. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera aos seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Então, você veja que o autor aqui ele está se colocando, porque ele fala nos daria. Você consegue ver o deslocamento da terceira pessoa? Então, aqui aparece um pouco assim, a personalidade do autor, né? Que nós cremos Josué. Mas em lugar deles, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chamará Gilgal até o dia de hoje. Eu leio Gilgal porque em hebraico, apesar que nós estamos lendo em português, em hebraico não tem G de Giló, só tem G de gato. Então, eles não leem Gilgal, apesar que a gente lê Gilgal porque em português existe Gilgal, mas não tem G de Giló, tá bom? Giló é com G, né? É com J. É com J, aí tá vendo? Aí que não tem mesmo, né? Uma palavra aí, G, mas aí tem que ser diferente. Girafa, pronto, girafa é com G ou com J? É com G, agora acertei, isso. Então não tem G de girafa, só tem G de gato, né? Você veja que até professor de português erra, né? Enfim, você vê, não sou o Pasquale Neto, né? Cipro Neto. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos que o Senhor, ele renova essa aliança. A circuncisão, ela não era praticada desde que o pessoal tinha saído do Egito. Nós lemos no texto. Aquela geração, quando saiu, foi circuncidada. Mas depois dos 40 anos, tudo que aconteceu, ninguém mais tinha sido circuncidado. E a circuncisão é um sinal da aliança com o povo, a partir do sinal nos homens. Então, para entrar na terra e tomar a terra, não é do jeito que as pessoas querem, não. É do jeito de Deus. E antes de você pegar em qualquer faquinha para poder lutar, vem aqui renovar a aliança. Deus queria que a aliança fosse renovada, porque aqui era um sinal de que aquele povo tinha um pacto com ele. Essa nova geração, ela precisaria renovar isso. Então, se você quiser dar uma olhada nessas referências, em Êxodo 12, verso 50, vai falar de como o povo, na saída do Egito, já tinha sido circuncidado, né? E lá em Gênesis 34, 25, nós também lemos a respeito da questão da circuncisão e como tudo isso é importante, né? De como era necessário a circuncisão, porque essa circuncisão era um sinal dessa aliança com o Senhor, já feita lá com os descendentes, né, de Abraão e de Jacó. Tá joia? Uma outra coisa interessante aqui em Gênesis 34, 25, é que se você for parar para pensar, circuncidar é um erro estratégico. Aí na referência que eu dei, de Gênesis 34, 25, você vai ver como é que os homens que tinham sido circuncidados se sentiram. Porque, veja bem, já passou, talvez, né, por cirurgias nessa localidade, sabe que é sensível. E fica dias doendo, né? Tem todo um cuidado de higiene, coisas assim. Então, um homem que passa por uma situação dessa, não tem condição, o que dirá nem de correr. Imagina lutar. Eles vão entrar na terra e vão lutar. Humanamente, se você fosse um capitão de um exército, você acha que é sensato se pedir para os homens de guerra fazer uma cirurgia dessa? Você está me entendendo, né, meu irmão, minha irmã? Não é sensato, né? Você vai entrar na terra, vai lutar contra inimigos, correndo o risco de morrer, mas você vai fazer a circuncisão? Pois é. Sabe o que acontece? É que Deus é que daria a vitória, não é a força deles. Então, o mais importante, meu irmão, minha irmã, não é querer ajudar Deus, porque Deus não precisa de ajuda. O mais importante é ouvir a palavra dele e obedecer do jeito que ele está pedindo. Então, aqui, de novo, nós temos o quê? Uma confrontação à estratégia humana. Porque, humanamente, jamais, se você estivesse no exército, você pediria para que eles fizessem cirurgias em órgão genital, que é tão sensível, né? Mas o problema é que isso tem a ver com os propósitos de Deus, não o nosso. Porque os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. E muitas das vezes, Deus pode pedir coisas pela palavra, não por pessoas por aí que estão dizendo que é Deus, mas pela palavra, pode pedir coisas que para você pareça absurda. Mas não fica questionando, faz, é melhor, vai por mim.
Nesse momento, Deus está pedindo algo que humanamente é muito estranho, porque eles estão para entrar logo, logo em combates. Mas Deus vai garantir a vitória a partir das armas dele e não daqueles homens. Então nós vemos, meus irmãos, que a sabedoria humana teria levado a um ataque imediato. Mas a sabedoria de Deus levava a um propósito espiritual. Aqui nós vemos que a circuncisão, por ser um sinal da aliança, vai apontar para uma realidade espiritual. E quando nós temos desafios tremendos, como a questão dos combates que aconteceriam aqui, é mais importante nós alinharmos a nossa vida aos propósitos espirituais do que os propósitos humanos. Porque a partir dos propósitos humanos, ninguém aqui se submeteria a uma cirurgia dessa. Pegar faca de pedra, você já imaginou? Só de você imaginar já dá asco, já dá desespero, dá arrepio na espinha, certo? Só que existe uma finalidade espiritual aqui nesse texto para isso. Hoje a gente não faz isso, não tem nem finalidade, até mesmo porque, pela palavra de Deus, a circuncisão do cristão é no coração, e ela não é física, tá bom? Não é cirurgia cardíaca, é cirurgia espiritual, o sinal é espiritual, não precisa mais disso, né? Os judeus ainda continuam a fazer isso, mas a gente sabe que eles não estão caminhando no Evangelho, infelizmente, né? Nossa oração é que um dia caminhe. Mas naquele momento era isso. Então Deus pede coisas que talvez para a gente seja absurdo, mas não fica questionando. Faz o que Deus falou, é melhor, porque existe uma finalidade espiritual atrás disso. Sabe quando a gente fica racionalizando? Deus diz isso mesmo, mas não sei não, hein? Para com isso. Tá? Continuando aqui a gente vê, meus irmãos, que nenhum deles tinha sido circuncidado, era necessário, até mesmo porque eles eram filhos de uma geração desobediente, que tinha morrido no deserto por causa da desobediência, e a renovação dessa aliança por meio da circuncisão seria uma maneira deles quebrarem com essa postura dos seus pais. Os seus pais não circuncidaram no deserto porque eles sabiam que não ia entrar na terra. Eles disseram o seguinte: a gente não vai entrar na terra mesmo? Quando eles entrarem, eles se viram. Que é o fim da rebeldia. A pessoa ela chega a um ponto tão grande de rebeldia que daqui a pouco ela nem se esforça para sair disso. E nenhum deles circuncidou os seus filhos homens. Deus sabia disso, permitiu que eles ficassem até morrer, até que o último morreu e ele levou o povo. Quando chegou lá, ele falou: então, aquela geração rebelde já passou, acabou, está todo mundo morto. Agora que está aqui é nova. E se é nova, é tudo novo. Nós precisamos renovar a aliança. E aí tem a circuncisão. Porque essa circuncisão era um sinal da aliança, que Deus tem com o seu povo, e também um sinal das promessas. Nós vemos também que o Senhor iria retirar a vergonha de Israel. Aqui diz no verso 9, então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. Gilgal quer dizer monte dos prepúcios. Tá? Então, por que é monte dos prepúcios? Porque prepúcio é a pelinha que é tirada. Então, é uma maneira até crua, né, de falar, mas a Bíblia ela diz assim mesmo. E aí, aquele lugar seria um lugar em que se lembrariam que a aliança tinha sido renovada. E aqui, quando Deus diz que tiraria a humilhação, anota essas referências para você pensar durante a semana e refletir. Êxodo 32, 12. Êxodo 32, 12. Números 14, do verso 13 ao 16, Números, capítulo 14, do verso 13 ao 16, e por último, Deuteronômio 9, 28. 9, 28, Deuteronômio 9, 28. Nessas três referências, nós vamos ver que a todo momento há uma acusação de que o povo do Egito está dizendo: tá vendo? Deus tirou vocês daqui para vocês morrerem no deserto. Deus veio, fez tudo que ele fez aquela quiçaça toda para vocês morrerem no deserto. Olha que Deus legal que vocês estão seguindo. E nessas três referências, essa acusação é feita. Quando chega aqui, no verso 9, o que Deus está dizendo é o seguinte, colocando no linguajar popular: sabe aquele pessoal que ficou falando que eu tirei vocês do Egito para eles morrerem no deserto? Vai todo mundo queimar a língua, porque eu trouxe vocês para cá. Eu trouxe vocês para cá. Lembra quando o pessoal ficava falando: não, porque Deus tirou vocês do deserto, do Egito para morrer no deserto. Deus tirou vocês do Egito para morrer no deserto. Então, vocês estão aqui dentro. Eu trouxe vocês para cá.
Então isso é importante, porque muitas das vezes as pessoas que não servem a Deus zombam o povo de Deus e da aliança que esse povo tem com Deus. Zomba. Não é assim? Você já ouviu zombaria de você seguir a Deus? Então, não se importe com isso, porque quando chegar o momento, Deus vai retirar toda essa vergonha que é lançada. Não que nós tenhamos que ter vergonha de seguir a Deus, de forma alguma, mas Deus vai fazer com que eles, como diz, queime a língua, ou seja, eles sejam desmentidos. Tá? A partir dessa segunda ação de Deus, essa maneira como Deus vai preparar Israel para entrar na terra, vamos olhar para Cristo, meus irmãos. Assim como Deus removeu a desonra do Egito, né, dos israelitas em Gilgal, por meio de Cristo, ele remove a desonra do pecado e da escravidão espiritual dos cristãos. Porque a cruz faz isso. A cruz faz isso. Eu não sei como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, qual a profundidade da escravidão espiritual que você vivia. Porque todos nós aqui éramos escravos. Não tem um crente que não era escravo do pecado, do mundo e do diabo. Não existe isso. A Bíblia diz claramente que todos os que caminham distante de Deus são escravos do pecado. Da mesma maneira que o povo de Israel era escravo no Egito. O Egito, de certa forma, simboliza a condição do povo de Deus debaixo da escravidão. E era essa a nossa condição antes de conhecermos a Jesus. Porque quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida muda e aí nós somos libertos. É por isso que Ele é o nosso Redentor. Ele nos redime, Ele nos liberta, Ele nos salva da escravidão. E aí, meus irmãos, toda aquela vergonha que era a nossa vida, e que talvez as pessoas às vezes até lancem contra nós. Ah, agora você vai para a igreja. Ah, que legal. Virou santo, é? Vai para o céu agora? Puxa vida, hein? Vai lá orar? Não é assim? Não se importe. São os egípcios falando, acusando e blasfemando ao seu tempo. O Senhor há de trazer justiça sobre todas essas coisas. Sabe uma maneira que eu, assim, de verdade eu amo de ver o Senhor tirar a vergonha sobre as coisas que os egípcios lançam sobre o povo de Deus? Sabe como? É quando Deus vai lá e pega um egípcio linguarudo desse e traz para dentro da igreja. Aí é uma beleza. Aí que é bom, né? Porque aí estava lá fora, falando da gente, e graças à misericórdia e graça de Deus está aqui com a gente, louvando ao mesmo Deus. É a melhor maneira. Mas se não for assim, a nossa oração que seja, né? Se não for assim, ao seu tempo o Senhor vai fazer isso. E é em Cristo que essa vergonha é retirada. Porque em Cristo nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós somos livres. Da mesma forma, meus irmãos, que aqueles israelitas foram chamados à santidade e a confiar nas promessas de Deus, hoje nós somos chamados a viver em santidade, porque o sinal da circuncisão é um sinal da separação do povo para um relacionamento com Deus. E esse chamado à santidade faz com que nós venhamos a confiar nas promessas de salvação e na vitória que Cristo conquistou. Eu não sei quanto a você, mas a mim, eu imagino que a você também, isso traz encorajamento para viver em compromisso com Deus. A geração anterior não serviu a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi isso que Josué disse? Então, se você veio de uma família que não conhecia o Senhor, não tenha raiva. Agradeça a Deus porque você conhece. E se você ainda tem pessoas dessa família que não conhecem, ore para que conheçam, porque eles ainda estão no Egito, estão no deserto, estão na desobediência. A nossa oração é que eles venham servir o Senhor junto. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. E isso faz com que então nós tenhamos o que eu desejo de servir a Ele, porque nós conhecemos a esse Deus maravilhoso. Nós estamos conscientes que a nossa identidade é como parte do povo de Deus, e nós somos testemunhas da graça e da misericórdia de Deus, de não acabar com toda a nossa geração e permitir que da nossa família, que muitas das vezes não conheceu o Senhor, nós pudéssemos vir a conhecer. Você já imaginou se Deus tratasse os nossos familiares que não serviam a Deus da maneira que muitas das vezes nós queremos que Ele faça com os incrédulos? Porque a gente fica bravo com o incrédulo, né? E tem hora que o incrédulo enche as paciências mesmo. Mas lembre-se, não sei se é o seu caso, pelo menos no meu é. Imagino que talvez haja muitos irmãos aqui que vieram de uma família que não serviu o Senhor. Você imaginou se Deus dispensasse a mesma ira que a gente muitas das vezes por revolta deseja? Não ia sobrar ninguém da nossa família, começar por nós, né? Então Deus teve misericórdia. A gente deve louvar a Ele por isso.
Meus irmãos, por meio de Cristo, Deus remove a desonra do pecado dos cristãos, capacitando-os a viver em santidade e testemunhar a sua graça no mundo. Nós somos santificados, separados para o propósito de Deus. Em Cristo, Deus faz isso. Ele remove a desonra do pecado e nos capacita a viver em santidade como povo eleito e a testemunhar dessa misericórdia tremenda. A antiga geração se passou, agora uma nova. O Senhor, meus irmãos, também faz, pela terceira maneira, a fim de preparar Israel, Ele faz um relembrar, e é um relembrar do livramento do juízo do anjo destruidor pelo sangue do Cordeiro. Então aqui nós estamos no terceiro verbo, relembrar. Relembrar o livramento do juízo do anjo destruidor pelo sangue do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou me referindo ao evento da Páscoa, tá? Que está no verso 10. Acompanhe comigo. Estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Aqui é a primeira Páscoa celebrada na Terra Santa, ou na terra de Canaã. Primeira. Você já teve essa experiência? Temos irmãos aí que estão caminhando para o batismo. Imaginou? Sua primeira ceia. Que coisa maravilhosa, né? A primeira experiência que você vai ter de poder cear com o Senhor junto com todo o povo de Deus era algo semelhante. Aqui eles vão poder celebrar a Páscoa. E o que a Páscoa faz eles lembrarem? De como, quando o anjo destruidor, a tradição judaica chama de Samael, tá? Que é o anjo destruidor, que tem vários textos do Antigo Testamento, eles acreditam que seja esse, que é o anjo que vem e arrasa com tudo. Lá em Isaías fala a respeito de uma ação desse anjo, que só numa noite ele matou mais de 100 mil homens no acampamento dos assírios. Era o anjo destruidor, anjo da morte. Tá? Quando o anjo destruidor passou sobre o Egito e começou a matar cada primogênito de cada família, inclusive de Faraó, Deus livrou o seu povo de ter os filhos primogênitos mortos. E como é que ele fez isso? Eles deveriam passar sangue do cordeiro, que seria depois consumido na Páscoa, nos umbrais da porta. Então, por isso, eles deveriam relembrar. Celebrar a Páscoa aqui, para eles, era relembrar de como o Senhor os salvou, os livrou da destruição, os livrou da morte certa. E como Ele também, ao mesmo tempo, vem em juízo e destruiu os seus inimigos. Isso apontava, meus irmãos, para o fato de que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois da destruição dos egípcios, e da mesma forma eles tinham atravessado o Jordão, já estavam em Canaã, e o que se seguiria seria a derrota dos povos ali, de Canaã, os cananeus. Então, de certa forma, eles estavam relembrando o que tinha acontecido lá em Êxodo, no Egito, porque quando eles celebraram a Páscoa, eles ainda não tinham saído do Egito, eles estavam para sair, Deus já estava julgando o povo, eles já estavam agora em Canaã, estavam celebrando a Páscoa de novo, já na terra, e o Senhor destruiria os seus inimigos, e daria aquela terra para eles. É sempre assim, meus irmãos. As pessoas hoje, elas acreditam que Deus é só amor, não é? Mas isso não é verdade. Deus é amor, mas Deus também é juízo. E toda vez que você vê o povo de Deus sendo livre na Bíblia, você vê os inimigos de Deus sendo destruídos. É sempre assim. Vamos pegar um mau exemplo? Apocalipse. Em Apocalipse, não vai ter o arrebatamento da igreja, a igreja não vai ser salva, não vai ser liberta, não vai ser livre da destruição. E quem não for arrebatado, e quem seguir o falso profeta, e quem seguir a besta, o dragão, Satanás, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser arrebatados também? Vão para o lago de fogo. É para lá que eles vão ser arrebatados. Então, na Bíblia é sempre assim, livramento, juízo. Salvação, juízo. E a Páscoa faz eles lembrarem disso. Eles tinham sido libertos do anjo destruidor. Trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, nós temos que entender que hoje, de certa forma, a ceia é a nossa Páscoa. Porque o que a ceia simboliza é a mesma coisa que a Páscoa simboliza.
O fato de que o cordeiro foi morto e o seu sangue foi passado nos umbrais, a fim de que pelo sangue eu e você pudéssemos ser salvos. É isso que é a Páscoa. Nós também nos lembramos da Páscoa da ressurreição de Cristo, né? Mas essa é a Páscoa cristã, eu estou falando da Páscoa judaica. A Páscoa judaica é essa lembrança de que Deus livrou o seu povo da destruição. E na ceia nós nos lembramos que o sangue do cordeiro foi aspergido sobre mim e sobre você, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pela sua dor, pela sua morte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós fomos curados espiritualmente, nós fomos salvos, nós fomos libertos. Os cristãos, eles precisam despojar os seus inimigos, representados pelos obstáculos da sua comunhão com Deus. Aqui nós vemos que o povo de Israel tinha despojado os egípcios, e eles iriam despojar de novo agora os cananeus. Hoje, o meu inimigo não é o meu vizinho, nem a pessoa que trabalha comigo, que talvez seja uma pedrinha no sapato, que o inimigo usa lá para ficar me atentando durante a semana. Não é esse o meu inimigo. E nem um parente chato, ou seja lá quem for. Isso quando a gente não é o inimigo na vida de alguém, né? Que tem essa também. Mas não é isso. O nosso inimigo são inimigos espirituais, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas alturas. Os nossos inimigos são diferentes, eles são espirituais. Então, da mesma maneira que eles estavam se preparando para lutar contra esses inimigos e vencer, nós também precisamos fazer isso. E como é que a gente se prepara, meus irmãos? Com as estratégias de Deus. E qual foi a estratégia de Deus aqui antes deles lutarem? Celebrar a Páscoa. Talvez você pense, é só um culto, é só uma ceia. Deus não pensou assim na hora que pediu para o povo celebrar a Páscoa, não. Eles tinham um monte de inimigo lá para vencer, lutar, matar, fazer um monte de coisa. Vamos, Deus, vamos logo, tem coisa para fazer. Não. Pode ficar quietinho aí. Vai celebrar a Páscoa. Vocês vão celebrar a Páscoa primeiro. E a gente menospreza o culto, menospreza a ceia, menospreza as coisas espirituais. Só que na hora que o inimigo pega e dá uma sova na gente de 7-1, a gente não sabe por que a gente está perdendo. Porque nós estamos usando as estratégias humanas e não a de Deus. Deus quer que primeiro a gente esteja no povo de Deus, adorando a Deus, se fortalecendo espiritualmente e seguindo os propósitos dele, para que quando chegar a hora de eu e você enfrentarmos o inimigo, ele vá à frente e assegure a vitória. Então, você quer ter a vitória? Busca Deus primeiro, faz o que é do interesse de Deus e deixa que ele vá agir na sua vida. Mas não, pastor, desculpa, eu não posso, tem que resolver. Não, pastor, não deu, desculpa, eu tinha coisas para resolver. Não, pastor, não deu porque tinha que fazer isso. Tá bom, vai fazer, sem problema, ninguém vai te pedir. Vai lá resolver o que você tem que resolver. Deus te abençoe. Não vou praguejar ninguém, não, vou até orar pela tua vida. Só que não vai resolver nada. Porque não é assim que Deus opera. Deus age quando nós colocamos eles à frente. Mas aí a gente fala assim, não, Deus está comigo. Ô Deus, fica aí, deixa eu ir. Na hora que eu terminar, eu te chamo. Aí não tem como, não tem jeito. Se você não coloca Deus à frente das coisas, se você tenta resolver do seu jeito e não espera em Deus, como é que você quer que Deus haja? É só uma Páscoa, eles iam pegar lá um cordeirinho, umas ervas amargas lá, sei lá, umas taioba, que planta que é amarga? Boldo, né? Sei lá, um tempero amargo, né? Nossa, coisa horrível, né? Pega lá umas ervas amargas, como um pãozinho sem fermento. Tá bom, pastor, quando eu der eu faço isso aí. Faz isso aí. O povo só vai perder quando ele começa a se misturar com aqueles povos e adorar aqueles deuses falsos. Aí o povo começa a perder. Crente, para ter vitória na vida, e eu não estou falando de financeira, não, pode incluir financeira, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele pode nos prosperar sim. Mas quando o crente quer vencer na sua vida, no seu relacionamento com Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar. E isso envolve as coisas que Deus quer, não que a gente quer. Enquanto a gente continuar assim, só vai dar cabeçada na parede, não vai resolver nada. Esse texto nos fala isso. Os cristãos devem despojar seus inimigos espirituais, lembrando-se de que sua libertação vem de Deus em Cristo, enquanto celebram a ceia do Senhor em antecipação ao retorno de Cristo. Porque o retorno de Cristo, meus irmãos, será a vitória definitiva sobre os inimigos do povo de Deus. E por último, vamos ver como Deus trabalha com o povo de Israel?
o Senhor faz Israel receber da terra o fruto do cultivo e cessa o maná. Agora, só os 2 últimos versículos para fechar esse trecho, que é muito bonito. Aqui nós vemos a provisão de Deus sobre o seu povo. Aqui diz, e no dia depois da Páscoa, ou seja, eles celebraram a Páscoa primeiro, no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. Eles começaram agora já a colher, né? A poder viver da terra. E no dia seguinte, e no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Meus irmãos, eu acho que não precisa fazer muito esforço para aplicar para a nossa vida, né? Deus dá na medida certa. Talvez você pense assim, não, vai faltar. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que Deus erra. Que Deus nos engana, que Ele é mau, que Ele não calculou bem. Deus fez o povo peregrinar todos esses anos, inclusive sob rebeldia. Um trecho que demoraria, eu acho que algumas semanas. Agora eu não sei se é 8 semanas, agora eu me lembro, mas são semanas. 40 anos. Eram semanas o trecho. 40 anos. E Deus foi sustentando o povo durante isso, para que a próxima geração pudesse herdar a promessa. Deus tem tudo sob controle. E na hora que Ele abriu o rio, o povo passou, o povo foi circuncidado em Gilgal. Depois nós lemos aqui que em Gilgal o pessoal celebrou a Páscoa depois da circuncisão. Você veja que uma coisa não vem depois da outra. Primeiro a circuncisão, depois a Páscoa. Deus segue toda a lei dele. Aí depois que fez tudo certinho, do jeito do propósito de Deus, no outro dia tinha comida para eles comerem. E eles comeram, encheram a barriga, todo mundo feliz. No outro dia, acabou o maná. Mas por que acabou o maná? Porque não precisava mais. Porque tudo que era necessário já tinha acontecido. Agora eles poderiam viver da terra. Tanto que é dito aí no verso 12, que naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Não precisaria mais. Então aqui nós vemos a provisão de Deus, né? E aí a gente fica, muitas das vezes, na nossa caminhada, dizendo, não vai dar certo, vai dar errado. A gente precisa parar com isso. Precisa parar com isso. O Senhor sabe do que a gente precisa. Vocês estão querendo comer pão? Fica tranquilo. Eu vou dar pão até o dia que sair pães sem fermento e espigas tostadas. O problema de vocês é pão quentinho? Vai ter pão quentinho, fica tranquilo. Já tem para poder fazer o pão quentinho? Fizeram o pão quentinho aí, com o que tinha na terra? Beleza, então agora acabou. Não tem mais pão delivery. Agora vocês vão fazer. Vocês vão ter alegria de fazer. Acabou. Então aqui nós vemos, meus irmãos, a última maneira como Deus prepara o povo de Israel, e uma maneira muito especial, é fazer com que o povo entenda que o Senhor é que está cuidando deles. E ao seu tempo, o Senhor vai cumprindo cada etapa e vai dando o que cada etapa exige para que o seu povo possa ser guardado, cuidado e abençoado. E é isso que eu quero dizer com o fato de que o Senhor faz Israel receber do fruto do cultivo e cessar o maná. Deus cuida. Aqui nós vemos uma prévia da promessa da herança da terra, ou seja, vocês ainda não têm a terra, vocês só estão nela, mas vocês ainda não dominam. Mas vocês já vão comer dela. E é isso que eu quero dizer, muitas das vezes, quando eu me refiro ao fato de que os cristãos, eles já desfrutam das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A gente já tem uma prévia do céu na nossa vida. A gente já pode desfrutar das bênçãos celestiais. Não temos tudo. É só alguns pães sem fermento e algumas espigas. Mas já é muita coisa. O Senhor já nos dá a receber e desfrutar das promessas dele. Sabe qual é o problema? É que em vez de ir lá pegar, colher, fazer o pão e colher espiga, a gente fica procurando maná. Cadê o maná? Cadê o maná? Não tem? Vou fazer alguma coisa aqui. A gente não busca o que o Senhor tem nos dado. Aqui nós vemos uma nova vida no lugar da bênção, uma confirmação da bênção. E de certa forma, meus irmãos, nós também vemos que a Páscoa ela inaugura, de modo celebrativo, uma celebração, o fato de que essa nova geração vai herdar a promessa, porque eles já estão desfrutando dela. Eles já estão. O crente, ele já desfruta uma parte, uma prévia das promessas que nós temos em Cristo Jesus. Fechando, olhando para Cristo a partir desse texto, para o cristão,
a celebração da Páscoa, ela marca esse novo evento, né? De que agora nós temos libertação em Cristo Jesus. Porque a fé que nós temos na obra de Cristo, ela inaugura uma vida nova. Tão nova quanto a que os israelitas estavam tendo ao celebrar a sua primeira Páscoa na Terra Prometida. Quando nós celebramos a ceia, e essa mensagem também calharia bem no domingo passado, né? Quando nós celebramos a ceia, a gente, de certa forma, já está celebrando, antes de ter a terra celestial, a realidade presente. Eles estavam na terra, estavam celebrando a Páscoa, mas ainda não eram totalmente donos da terra. Mas isso não impediu que eles celebrassem e desfrutassem. Nós temos o novo céu e a nova terra. Nós temos uma nação celestial. Nós temos um lugar para ir. Mas nós ainda não estamos lá. Mas nós a celebramos, mesmo sem estar lá, porque nós temos. É uma prévia dessa promessa. Então, diante disso, tem todas essas referências aí. Depois você pode pensar nela durante a semana, e eu até te encorajo a fazer isso. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Sabia? Esse texto que está aí para você meditar diz, porque Ele é a nossa Páscoa. Meus irmãos, nele nós temos todas as promessas de Deus, porque em Cristo todas as promessas de Deus são sim. E nele, em Jesus Cristo, nós encontramos plena provisão. Tem todas essas referências que nós podemos ler, que falam a respeito de como em Cristo eu e você temos tudo o que nós precisamos. Em Mateus aí, nós somos lembrados de que as flores do campo não têm muito como se cuidar, e mesmo assim o Senhor cuida delas e não permite que nada falte. Nós também vemos aí em 2 Coríntios, nessa referência que está aí para você, de que Ele é poderoso para nos fazer ter sempre mais do que suficiente para tudo. Tudo. Em João 6,35, nós também lemos de que Ele é o pão da vida. É dele que nós nos alimentamos e vivemos espiritualmente. E o fato aí também de que em Filipenses 4,19 nós lemos que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as riquezas em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos toda a provisão que de fato precisamos. Tudo que precisamos. Então, lembrando lá no começo, né, que nós estávamos meditando a respeito de estratégias humanas e estratégia divina, e como muitas das vezes a gente vai fazer essa viagem sem conferir se o tanque está cheio. Talvez você questione os planos de Deus. Não saiba muito bem por que Ele está fazendo tudo isso. Mas Ele tem propósitos. E nós, na verdade, precisamos encher o tanque nele para correr o percurso que Ele tem para as nossas vidas. Então, por isso, nós podemos entender que os planos de Deus para nós sempre se alinham aos propósitos dele, que são maiores e melhores do que os nossos. Senhor Deus, obrigado.